fogo que acontece. Quando Josué, ele reúne o povo diante daquela reunião e começa a lembrar o povo da conquista das terras. Olha, tudo que tem aí, todas as coisas aí, na época dos seus pais, disso, ele começou a lembrar o povo dos livramentos. Se você pegar o versículo 1 do capítulo 24 de Josué, começa a ler, e você vai começar a entender. Começou a lembrar eles de toda a conquista, de como o forte que Deus tirou do Egito, as pragas, e os milagres, e as coisas que foram acontecendo. Aí teve um determinado momento do capítulo, versículo 14 e o versículo 15, eles chamam a atenção, recobram a atenção, e chega um ponto e fala para eles: olha, se vocês quiserem servir, aonde serviram os seus pais, da forma que serviram os seus pais, se vocês quiserem, pode ir aos seus estranhos, aos seus amorreus, aos seus estranhos. Quer voltar para o paganismo? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que ele estava querendo dizer? Dizendo: olha, diante da situação que nós encontramos, eu não vou abrir mão da minha coroa. Você sabe o que o Espírito Santo já está dizendo nessa noite para mim e para a sua vida? Não abre mão da tua visão. Aleluia! Não abre mão da visão que Deus colocou diante da sua face. Saia do lugar que limita a sua visão, diz o Senhor nessa noite. Porque tem momentos, irmãos, momentos de vale, momentos de dificuldade. Mateus capítulo 7, alguns versículos, olha, se nós tendo carnais sabeis, nós sabemos dar boa tarde aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Se eu sei dar boas coisas para o meu filho, quando ele pede, quando ele quer algo, quanto mais o Senhor, Ele conhece a tua oração, Ele conhece a sua vida. Antes que você formasse no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor conhece o teu nome, sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Ele conhece a sua história. E mais além, Deus conhece a sua estrutura. Você não vai morrer nesse deserto. Esse deserto não é lugar para você morrer. Deserto é lugar para você passar, criar resistência e saber que Deus existe e saber a capacidade que o Senhor colocou diante da sua vida. Diante o frio da madrugada e diante o calor durante o dia. O Senhor quer que você, diante a prova, diante das dificuldades, tenha a cabeça erguida e marcha e levantando a bandeira do Evangelho e não desista. Não desista dos propósitos. Na oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele começa a dizer: Senhor, mesmo que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas. Aí no versículo 19, todavia eu alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Quando temos convicção da nossa chamada, quando temos convicção de que Deus é Deus presente, você passa de cabeça erguida. Aleluia! Quando todos abandonam, quando todos estão à volta, saem, passam de lado, você está dizendo: eu sei quem eu tenho crido. A sua confiança não está no homem, a sua confiança não está no carro, no cavalo, a sua confiança tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! Salmo 150, versículo 2. Diz ali: adorar o Senhor pela reverência e adorar o Senhor pelos seus atos. Adorar o Senhor pelos seus atos. Salmo 150, o verso 2. Adorar o Senhor pelos atos. Eu acredito
cuidar de edificar a sua casa, de quitar o seu carro, de fazer de melhorias na sua casa, de programar uma faculdade do seu filho, de fechar a faculdade, de estar bem, de estar melhor do que o ano passado, fechamento. Quem sabe você pode chegar ao ponto de pensar, olha, esse final de ano eu estou melhor do que o ano passado. Na época do ano passado eu estava com dificuldade. Eu posso ser contrário. Olha, nessa época do ano passado eu estava bem, mas hoje eu não estou bem. Mas isso não pode impedir a sua adoração. A sua adoração não pode ser impedida. O teu louvor ao nome do Senhor não pode ser impedido por essas coisas que o pergunta trata come. Você precisa ser um adorador, eu preciso ser um adorador independente da situação. Independente das circunstâncias que a qual eu estou passando. Se eu estou no vale, eu estou dizendo, Senhor, eu estou no vale, mas eu sei que o Senhor está comigo nesse vale. Eu estou no vale, mas eu sei que o Senhor está comigo nesse vale. Eu estou no deserto, eu estou passando por esse deserto, mas eu sei que o Senhor está comigo nesse deserto. Aleluia! A águia demora 9 meses para voar e o voo dela é livre. Demora 9 meses para voar. A águia demora 9 meses para voar e o voo dela é livre. Quanto tempo faz que você está passando por esse vale? Ei, alegre o teu coração. O Senhor nunca vai deixar faltar água. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor nunca vai deixar faltar. Aleluia. O oxigênio para você. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. A Abacuque fala, Senhor, amiga, no meio dos anos, a morte física, faça glória à sua presença, porque é no meio que dá vontade de falar, é no meio que dá vontade de desistir, mas hoje nós estamos no final do ano, aleluia! Eu quero dizer para você em nome de Jesus, você já passou pelo meio do vale, aleluia! Você iniciou, aleluia! Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você iniciou com muita força. Em janeiro, você nesse momento aqui na fechada do ano, alguém levanta aqui e diz, olha, no ano passado eu não trabalhei, mas nesse ano que entra, eu vou ser diferente, eu vou fazer mais, eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Ei, o Senhor dessa noite diz para o teu coração, alegre o teu coração, porque você passou pelo meio do vale. Aleluia! Esse irmão que está do seu lado, você passou. Você passou pelo meio do ano. Eleite a sua glória. Ei, elege seu coração, Pai. Eleite a sua. Elege seu coração. Aleluia. Era para você parar no meio do ano, mas você conseguiu. Chegamos no final. Aleluia. A madrugada acabou como pó. Eu orando ao Senhor e falou, Senhor, aleluia, que mensagens maravilhosas dentro da tua palavra. Mas o que a igreja está necessitando, Senhor, nessa reta final da busca do Senhor, esta terra, a tua igreja, no abrir e fechar de olhos, vamos adentrar o teu sonho celestial. Senhor, aleluia. Qual é a mensagem que o Senhor tem? A tarde eu estava orando dentro da igreja e clamando e falando, Deus, qual é a mensagem que o Senhor tem para entregar? Eu não quero levar um esposo, levar algo mecânico, porque se para fazer um negócio bonito a gente chega um monte de busca, tem muita busca, o negócio fica bonito, mas eu quero aquilo do Espírito Santo que é entregado nessa noite pro meu e pro teu coração. O maná chegava no tempo determinado, e maná todo dia, a profecia traz uma mensagem de Deus pro meu no teu coração nessa noite. O maná lá do céu é hoje, agora, na sua vida. Quem do céu? Aleluia!
milagre. Não abre mão do milagre que Deus tem para mim e para a sua vida. Aleluia! Aleluia! É que a sua, minha amada. Não abre mão. Não abre mão do direito que você tem. Aleluia! Você passou pelo meio do ano, né? Aleluia! Eita, julho, né? Agosto. Vale, né? Quem sabe você pode recordar os momentos de dificuldade. Mas você passou, chegou dezembro. Aleluia! Chegou o final de dezembro. Eita, Jesus! Hoje é dia 19. Aleluia! Eita, Jesus! Quantos momentos que dizemos, Senhor, eu não vou aguentar, e o Senhor falou, não se aguenta. Eu não dou carga maior que você possa carregar. Eu vou parar com tudo, eu vou parar com o meu ministério, eu vou deixar, não, ei, amado, eu vou desistir, eu vou parar, não adianta, quanta prova, quanta luta ele é com a sua cabeça, chegando no final do ano. Aí o povo reunido falou para Josué, Josué, o que a gente está embaçado aí? Nós que é crente, falou para ele. O que era que você fala para dizer? Nós somos crentes, né? Na nossa palavra aqui, nossa filha, né? Somos crentes. Quem você pensa que nós somos crentes também? Aí Josué olha para ele e fala, olha, arranca os deuses estranhos no meio de vocês. Em outras palavras, tire idolatria no meio de vocês. Se quer servir Jesus, tira essa parafernália de tantas coisas. Tem pessoas que acham que idolatria é você adorar o santo, adorar isso, e também é idolatria. É você devota tantas coisas. Só que aquilo que você prioriza mais do que Deus se torna idolatria. Se alguém colocar a mão no meu carro, eu mato um. Eu perco a paz, sei, converta. A paz que é a sua. Aleluia! Eu maluquei a sua mão. Se colocar a mão aqui, eu morro. Ei, converta. Você vai nessa noite está dizendo, te converta. Eu não vim para massagear o teu ego, o teu ego. Aleluia! O povo que aspira a batalha. Se você ama a sua mãe e os seus irmãos mais do que Deus, é idolatria. Não, mas se eu pretendo ser visto, ei, Deus vai abrir outra porta, você vai precisar de continuar sendo crente. É verdade, Lassúria. Se eu perder essa bicicleta, eu morro, eu passo ser crente. Ei, se perder a bicicleta, precisa continuar crente. O carro, a casa, uma moto, a empresa. Oh, Jesus. Você precisa continuar sendo crente. Você precisa continuar com seus olhos no alvo. Aleluia, que é o Senhor. Não, meu caro, se acontecer alguma coisa, aonde está a sua confiança? Aconteceu alguma coisa, pastor? Não, o que está conseguindo continuar sendo adorador? É assim, meu irmão, se for necessário morrer a vaquinha para você ser mais crente, o Senhor vai fazer. Pois sabe, chegou no lugar e viu o povo naquela mesquita, naquela viquinha, empurrou a vaquinha no buraco, precipício, foi embora. Ele voltou um tempo atrás, viu para frente, melhor. Eu olhava e falava, o que mudou? Aí ele contou a história, sempre uma vaquinha que lá por ele fazia o que ele fazia isso, fazia aquilo. A gente ia comprar os legumes, comida, adiantando coisa e tal, mas a vaquinha morreu, nós precisamos pegar a enxada e fazer, e projetamos, e agora estamos nesse
desse sucesso que for necessário para que você seja crente ou continua sendo crente. Deus vai permitir certas coisas na sua vida, mas não é para te matar, porque a moeda não é para te matar, é para te dar experiências com Deus. O vale não é para te matar e nem para deixar você vencer uma situação desagradável. Porque às vezes você pode ter a firma, você pode ter emprego, você pode ter isso. Daqui a pouquinho o cara fala, não, eu tenho tanta coisa para viver, não, mas é a escola bíblica, é a oração, é o jejum, é a consagração da igreja. Não, eu tenho muita coisa para ver. Se for necessário, Deus vai tocar para que você permaneça crente, para que você seja crente. E fala com os outros, porém, se você quiser ir, se você quiser abandonar, fica abandonado. Porém, eu em minha casa serviremos ao Senhor. Porque tem coisas que impedem a gente de ser crente. Você internet é muito bom. Você tem um carro bom, é muito bom. Tudo isso é muito bom. Mas precisa ser vivido numa situação maravilhosa. Precisa dar prioridade à presença de Deus. Eu sei que estamos num tempo diferente, mudado. Só que você precisa, diante de toda essa modernização, diante de tudo isso, você precisa chegar ao ponto e falar, não, eu vou continuar sendo crente. Eu vou continuar sendo adorador. Você sabe o que é isso? Você negar a sua própria carne. Você dizer a sua carne está pendendo para cá. Você fala, não, carne. Agora você vai orar e jejumar. Você vai ler a Bíblia. Não, mas você vai para lá. Você vai para lá porque eu quero algo diferente. Porque viver que não diz, não, quando eu era, não fazia, quando Deus me usava. E quando Deus me usava, Deus ele continua sendo o mesmo. Passará no céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Aleluia! Os momentos de sentir a glória de Deus, o gozo toma conta da sua vida e as lágrimas sente, aleluia, brotar do fundo dos seus olhos e começar a descer e sentir a glória de Deus, a presença de Deus. Aleluia! Se precisa voltar, o Senhor nessa noite está dizendo para o meu e para o teu coração, volta. Volta. Oh, sentiu o gozo na alma e as lágrimas já o brotar. Aleluia. E às vezes alguém vem olhando e fala, não, olha o jeito dele. Ele está pedindo a presença de Deus e a glória de Deus, ele não abre mão. Ela não abre mão da glória do Senhor. É isso que Deus vai estar querendo dizer para o povo. Olha, faça o que passar. Eu não abro mão. Quando Moisés quebrou o capítulo 11, versículo 25. Quando ele chega no ponto de glória, eu chego no ponto de sofrer com o povo de Deus, o meu espaço de Deus, que eu gosto do pecado da minha vida. De estar numa família nobre, de estar numa posição diferente, mas sofrer com o povo de Deus. Sofrer com a marca do escravo. Sofrer com as injúrias. Sofrer com as situações embaraçosas. E não abrir mão do milagre. Não abrir mão da promessa. Não abre mão de aquilo que o Senhor fez na vida da sua vida. Ele falou, tira essas coisas. Isso aí está te impedindo. Está tendo pedra de tropeço. Tira esse negócio. O que está te impedindo? O que está tomando o teu tempo? Esse todo o teu tempo de clamar o nome do Senhor, de buscar a presença do Senhor. De ser melhor que você foi ontem. Impede a mim e a você de clamar o nome do Senhor, de sentir a glória de Deus. O Senhor queria fidelidade do povo com verdade. O Senhor quer a sua sinceridade. Ele não quer que você seja um robô. Ele não quer que você seja um artista. Ele não quer que você, não, agora eu fingi
Porque o Senhor não funciona, a hipocrisia não funciona. A Bíblia diz que Deus podia estar no embaixo dos olhos de Deus, então ninguém me ama, você falar que esconde, você dá um juízo, não, está tudo bem, e por que está doendo? Ei, o Senhor quer que você fazer, ó, está tudo bem, Senhor, mas aqui, ó, aqui com ele mesmo. Eu preciso mais da sua presença. Aleluia. Preciso vir da sua glória. Porque o Senhor conhece você lá do aperto. O Senhor conhece o seu interior. O Senhor conhece o seu coração. Eu não quero dizer não, está tudo bem. Está tudo bem, não. O Senhor está dizendo aí. Eu conheço o teu coração, diz o Senhor. Essa noite o Espírito Santo está dizendo, eu conheço o teu coração. Eu conheço o teu interior. Nessa noite ele está dizendo, eu posso mudar todas essas coisas. E ter o gosto na alma, de sentir a glória, a presença. Aquele texto de Ruth, eu fico maravilhado com aquele texto de Ruth. Quando os filhos de mãe morrem, o marido também morre, tudo morre. Fica 2 horas. A hora e a Ruth, né? E não é nem falar mais na barriga e falar assim, mas daqui não vai sair mais filho para vocês, não. Volta para o povo seu. Volta para a sua terra, Ruth. Volta vocês, volta para lá. Eu não vou gerar mais filho para vocês casar. Falou uma, falou 2, volta. Na terceira, a outra falou assim, não, eu estou voltando. Na segunda, estou voltando. Aí o homem falou, não, eu vou voltar, pegou a ação, os apetrechos. Falou, não, eu vou voltar, chega. Não vai ter nada. Como é adorador? Pelos atos, forçador. Eu fui, acabei, busquei, mas não deu muito certo, eu vou embora. Eu estou saindo. Mas Ruth olhou para mim e falou, olha, onde você deitar, eu vou deitar. Oh, Deus, não insista, por favor. Não insista. Eu não vou voltar. Eu vou ficar. Aonde você deitar, aonde você comer, eu vou comer, eu vou dormir. Puxa, depois ela vai mais adiante. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia. O teu Senhor é o meu Senhor. Eu sei que eu nasci em outro lugar, trago raiz em outro ponto. Seu filho ultrapassou a lei e casou comigo, mas agora ele faleceu, passou a cama fria. A outra abandonou. Outra agora. E Ruth olha para ele e falou, meu Deus, meu Deus. E diante dessa atitude, ela fica, ela permanece, ela não abre mão, ela não morre. Oh, aleluia! Ela entrou. Ei! Fala de mim você, mas estava como estranho. Fomos comprados, fomos resgatados. Alguém olhou e falou, não, eu vou. Nessa noite fala, Senhor, olha para dentro do meu coração, Senhor, tu me sonda, tu me conhece. Tu me conhece, Senhor. Som do meu coração está aí nos seus olhos. Som do meu interior, Jesus. Vem se em mim, meu bocado do mal.
é o fim desse ano. O fim desse ano tem um propósito. Não feche esse ano sem um propósito na sua vida. E ser melhor, e buscar mais, e amar mais, e estar mais na presença de Jesus.
Santo. Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Senhor Deus, ó Pai, vidas que foram impactadas pela tua glória, pelo teu poder, pelo poder genuíno da tua palavra. O Senhor é o Deus que faz. Por isso, Espírito Santo, Senhor Deus, as vidas que estão presentes, aqueles que não conseguiram, não saíram dos seus lugares, mas acreditaram, Senhor Deus, dizendo: ela tomei posse dessa palavra, e essa palavra é minha, e essa palavra é minha. Espírito Santo, trabalha nesse coração daquela casa. Senhor querido, faz mudanças extraordinárias. Senhor Deus, libertando extraordinariamente. Senhor Deus, que o teu milagre, Senhor Deus, diante as vidas e as almas nessa noite, e render aos teus pés, Senhor, de mudança de corações, de vidas extraordinárias, em teu nome, Jesus. Seja o nome desse no livro da vida, para que a igreja entrará na cidade pelas portas, restaurando vidas, libertando, Senhor, em teu nome, Jesus. Senhor, no exército, em atividade, Senhor, guerreiros e fiéis, que estão na tua presença, e não abre mão, Senhor, Deus, ó Pai, do teu milagre, e não abre mão, Senhor, Deus, ó Pai, Senhor, que está na tua presença, e engrandecer o teu nome que exaltar, Senhor, que está na tua presença, Senhor, sem reserva. Senhor, enclamar o teu nome, Senhor, com tudo que há, diante da força, Senhor, do espírito, da alma, do corpo, da mente, que está na tua presença para te adorar em teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.